Êxodo 19, versículos 1 a 8, diz assim a palavra de Deus: No terceiro mês, depois da saída dos filhos de Israel da terra do Egito, no primeiro dia desse mês, eles chegaram ao deserto do Sinai. Tendo partido de Refidim, vieram ao deserto do Sinai, no qual acamparam. Ali Israel acampou em frente ao monte. Moisés subiu para encontrar-se com Deus, e do monte o Senhor o chamou e lhe disse: Assim você falará à casa de Jacó e anunciará aos filhos de Israel: Vocês viram o que fiz aos egípcios e como levei vocês sobre asas de águia e os trouxe para perto de mim. Agora, pois, se ouvirem atentamente a minha voz e guardarem a minha aliança, vocês serão a minha propriedade peculiar dentre todos os povos. Porque toda a terra é minha, e vocês serão para mim um reino de sacerdotes e uma nação santa. São estas as palavras que você falará aos filhos de Israel. Moisés foi, chamou os anciãos do povo e expôs diante deles todas estas palavras que o Senhor lhe havia ordenado. Então todo o povo respondeu a uma só voz: Tudo o que o Senhor falou faremos. E Moisés relatou ao Senhor as palavras do povo. Oremos mais uma vez. Pai amado e bendito, estamos diante da Tua palavra, Senhor, de um texto tão marcante, que é um texto fundamental para toda a escritura do Antigo Testamento e para nós hoje também, Senhor. Te agradeço por termos o privilégio de termos livre acesso à Tua palavra e peço que o Teu Espírito Santo aplique essas verdades profundas desse texto tão marcante das Escrituras aos nossos corações nessa noite. Fala aos corações, reanima aquele que está abatido, dá vigor ao cansado, cura o enfermo, Deus, em nome de Jesus, cura o enfermo do corpo, cura o enfermo da alma. Age com poder e graça em nosso meio, Deus, pois sem Ti nada podemos fazer. Ajuda-nos e abençoa-nos nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem sentar. Irmãos, estamos diante de um texto, como eu falava na oração, muito marcante do Antigo Testamento. Lembre-se do que nós já lemos em Êxodo. Deus libertou com mão forte, com braço poderoso o seu povo do Egito, com grandes sinais, as 10 pragas, e os libertou, fez a travessia do Mar Vermelho, os israelitas sucumbiram ali, afogados pelo mar, e o povo seguiu ao deserto, e agora no terceiro mês, como lemos no início, depois da saída deles do Egito, eles chegam ao deserto do Sinai e acampam ali ao pé do Monte Sinai. E aqui acontece um dos momentos mais importantes de toda a história bíblica, certamente do Antigo Testamento, mas para nós também, pois Deus ali fala ao povo, Deus ali faz uma aliança com o seu povo, e Deus ali passa mandamentos ao povo. Então eu queria relembrar um pouquinho, há 2 semanas atrás, eu preguei sobre o início do livro de Êxodo, Êxodo capítulo 3 até o capítulo 12, mostrando o que Deus fez, como Deus agiu. E aí eu queria só relembrar um pouquinho, que eu falei da ação de Deus, do propósito de Deus e a resistência a Deus. Então Deus ouviu o clamor do seu povo. Vai lá em Êxodo 3, só para relembrar, como uma introdução, o que vimos há 2 semanas atrás, no início do livro de Êxodo, Êxodo capítulo 3, apenas o versículo 7. Êxodo 3:7, diz assim: Então o Senhor continuou: Certamente vi a aflição do meu povo que está no Egito e ouvi o seu clamor por causa dos seus feitores. Conheço o sofrimento do seu povo. E eu falava 2 semanas atrás, o nosso Deus é um Deus que vê a aflição, que ouve o clamor e conhece o sofrimento do seu povo. Então, ao ver a aflição, ao ouvir o clamor e ao conhecer o sofrimento do povo, Deus entra em ação e age para que o povo fosse liberto. Na sequência, vimos que o propósito de Deus não foi só libertar o povo para eles comerem melhor em Canaã, para eles terem alegria, certamente eles foram abençoados, mas o propósito de Deus é que o povo cultuasse ao Senhor no deserto. Então, Deus libertou o seu povo para que o cultuasse no deserto. E vimos também, no terceiro ponto da mensagem anterior, que houve resistência da parte de Faraó. E eu fazia um paralelo com a nossa vida, com a nossa conversão. Deus ouve o nosso clamor, Deus ouve a nossa necessidade de nos voltarmos para Ele, Deus age tocando em nosso coração, nos
por meio da pregação do Evangelho, o Espírito Santo quebranta nosso coração, Deus nos chama para o seu propósito, que é de vivermos para a glória dEle, vivermos para cultuá-lo e amá-lo e servirmos a Ele com tudo que temos, e ao nos convertermos, nos voltarmos ao Senhor, teremos dificuldades como o povo teve. Faraó endureceu o coração, Faraó criou dificuldades, mas Deus já sabia disso e Deus glorificou o seu nome na libertação de Israel sobre todos os deuses do Egito. E agora o povo está diante do Monte Sinai e Deus faz uma aliança com eles. O povo foi liberto para fazer uma aliança com Deus. Então, o primeiro ponto que eu queria chamar a atenção, a aliança que Deus faz com o seu povo, que é fundamental para a gente entender todo o Antigo Testamento e muito do que a gente conhece hoje do Novo Testamento, aqui em Êxodo 19, versículo 4, olha o que Deus diz: vocês viram o que fiz aos egípcios, Êxodo 19, 4, vocês viram o que fiz aos egípcios e como levei vocês sobre asas de águia e os trouxe para perto de mim. O que acabamos de ver, Deus viu a situação, a aflição do povo, Deus ouviu o seu clamor, Deus conhecia os sofrimentos do povo, e aí Deus operou aqueles 10 sinais, as 10 pragas, e Deus arrancou o seu povo do Egito, e ele faz uma analogia, trouxe como sobre asas de águia, e os trouxe para perto de mim. E agora o versículo 5 diz, lá de Êxodo 19, agora, pois, se ouvirem atentamente a minha voz, e guardarem a minha, o quê? Aliança. Esse conceito é muito importante em toda a Bíblia. Temos visto isso, inclusive, nas nossas aulas sobre o Pentecostal Reformado. Deus faz uma aliança ali por meio de Moisés. Vimos em aula recente, ministrada pelo irmão Paulo, que Deus fez várias alianças. Aliança com Adão, depois aliança com Noé, aliança com Abraão, aliança com Moisés, aliança com Davi, por fim, a nova aliança em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então, Deus aqui faz uma aliança com o seu povo. E aqui eu aprendo algo importante, irmãos. Quando nós somos alcançados pelo Senhor, Deus não apenas nos salva. Se só fosse isso, já seria muito bom. Deus nos salva, algumas pessoas falam, eu podia ser salvo e naquela hora morrer e logo para o céu, mas Deus faz uma aliança conosco. Deus entra em pacto conosco. Há um termo na teologia que é inclusive chamado teologia pactual. Deus faz um pacto com aqueles que se comprometem com Ele por meio da fé em Jesus Cristo e por meio do arrependimento dos seus pecados. Nós entramos em aliança com o Deus eterno, com esse Deus que se revelou a Moisés, que se revelou ao povo aqui no Monte Sinai. E aqui Deus está fazendo uma aliança, irmãos. O que isso significa? Olha o que diz ainda o versículo 5. Se ouvirem atentamente a minha voz e guardarem a minha aliança, vocês serão a minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha, e vocês serão para mim um reino de sacerdotes e uma nação santa. Como vimos na mensagem anterior, lá no Egito, tinha o povo de Israel, tinham outros povos e o povo do Egito, mas Deus operava as suas pragas sobre os outros povos, mas o povo de Israel era preservado. A praga em que há trevas sobre todo o Egito, havia escuridão em toda parte, mas no arraial do povo de Deus havia luz. É semelhante àquele dia que falta luz na redondeza, né? Já viu? Falta luz na vizinhança toda e não falta na sua casa, ou o contrário, falta luz na sua casa e não falta em lugar nenhum, você fica até em dúvida, será que eu paguei a conta de luz, que só está faltando luz na minha casa? Mas aqui não era problema de falta de luz, era juízo de Deus sobre os egípcios, e todos os egípcios ficaram em trevas, mas no povo de Deus havia luz. E Deus fala, estou fazendo uma aliança com vocês, toda a terra é minha, a Deus pertencem todas as coisas. Salmo 24 diz isso, do Senhor é a terra e a sua plenitude, os seus moradores também. Deus domina sobre tudo. E ele aqui está dizendo, toda a terra é minha, mas vocês são minha propriedade peculiar dentre todos os povos, um reino de sacerdotes e uma nação santa. Você deve lembrar que o apóstolo Pedro, lá em 1 de Pedro 2,9, ele cita esse texto. Como bom judeu que Pedro era, ele conhecia certamente que ia ser um dos textos mais importantes da fé judaica, da fé israelita, da fé do Antigo Testamento. Certamente Pedro conhecia, ele aplica isso à igreja. Então nós hoje somos o povo de propriedade exclusiva de Deus, nação santa, reino de sacerdotes, louvado seja o nome do Senhor. Mas porque Deus fez uma aliança conosco. Vai comigo em Malaquias, o último livro do Antigo Testamento. Preguei uma série sobre Malaquias ano passado. Fala do culto a Deus. E aqui no capítulo 3 de Malaquias, o povo estava se queixando.
Malaquias 3, versículo 14. É fácil de achar que é o último livro do Antigo Testamento. Malaquias 3, versículo 14 diz assim: vocês dizem, é inútil servir a Deus. Já ouviu alguém falar isso? Não adianta nada ir para a igreja, não adianta nada servir a Deus. O povo de Deus estava dizendo isso. Vocês dizem, é inútil servir a Deus. De que nos adianta guardar os seus preceitos e andar de luto diante do Senhor dos Exércitos? Agora, pois, nós vamos dizer que os soberbos é que são felizes. Também os que praticam o mal prosperam. Sim, eles tentam o Senhor e escapam. Mas olha o que diz o verso 16. Então, os que temiam o Senhor falavam uns aos outros. O Senhor fez o quê? Escutou com atenção. Leia o versículo 16. Então, os que temiam o Senhor falavam uns aos outros. O Senhor escutou com atenção o que diziam. Havia um memorial escrito diante dele para os que temem o Senhor e para os que se lembram do seu nome. Glória a Deus. Então, Deus não só tem um povo exclusivo entre todos os povos da terra, que era o povo de Israel, e hoje somos nós, a igreja do Senhor, mas dentro do seu povo há pessoas que desprezam a Deus, e Deus considera aqueles que verdadeiramente o temem. Então saiba, meu irmão, minha irmã, mesmo que todo mundo ao seu redor fale que é inútil servir a Deus, não faz diferença nenhuma ir para a igreja, ler a Bíblia, orar, que diferença faz? Você passa por lutas, por dificuldades, você está com uma enfermidade, você está com um problema financeiro, você está com uma luta de qualquer ordem, lembre-se do que Deus fala, Ele ouve com atenção aqueles que o temem, e Deus tem um memorial escrito para nós que o tememos, irmãos. E no versículo 17 ele diz o que vem lá de Êxodo 19, eles serão a minha propriedade peculiar, naquele dia que prepararei, diz o Senhor dos Exércitos, eu os pouparei como o homem poupa seu filho que o serve. Então vocês verão mais uma vez a diferença entre o justo e o ímpio, entre o que serve a Deus e o que não o serve. Um dia, irmãos, pode ser que nesse dia, pode ser que nesse tempo, nesse mês, nesse ano, não fique tão clara a diferença entre o que serve e o teme a Deus e o soberbo, aquele que não teme a Deus. Mas um dia, todos verão a diferença entre os que servem a Deus e os que não o servem. Mas voltando lá para Êxodo 19. Então, Deus traz o seu povo para si. Deus compra esse povo. Deus nos chama para si e estabelece uma aliança. Então, primeiro ponto, a aliança de Deus para com o seu povo. E esse conceito é muito importante, irmãos. Nós temos uma aliança com Deus eterno, nós temos um pacto com Deus. Deus, por meio de Jesus Cristo, nos comprou, irmãos. É uma linguagem até comercial. Lembra os escravos no tempo da escravidão, que eram comprados. Deus pagou o preço, Deus nos redimiu. Nós fomos comprados por Deus, dentre todos os povos da terra, dentre toda a humanidade, dentre tudo que pertence a Deus, pois a Ele pertence tudo. Ele escolheu um povo e nós somos propriedade peculiar de Deus, que nós temos uma aliança com Ele. Salmo 25, versículo 14, Davi diz lá no Salmo 25, a intimidade do Senhor é para aqueles que o temem, aos quais Ele dará a conhecer a sua aliança. Salmo 25, versículo 14, salvo engano. Então nós temos uma aliança com Deus. Meu irmão, minha irmã, entenda muito bem isso. Esse capítulo é muito importante na história bíblica. Há um conceito na teologia chamado de teologia bíblica, que mostra que toda a Bíblia aponta para um mesmo assunto, para um mesmo tema central, que é a pessoa e a obra de Cristo Jesus, nosso Salvador. E dentro desse conceito, esse capítulo é muito importante, que mostra que Deus faz uma aliança com o seu povo. E talvez você não tenha tanto dinheiro como você gostaria de ter, talvez você não tenha tanto reconhecimento como você gostaria de ter, de profissionais, de amigos, de chefes, talvez dentro da sua casa, mas se você tem uma aliança com Deus eterno, você tem a coisa mais preciosa que pode existir para alguém nessa terra. A aliança com o único Deus vivo e verdadeiro, é isso que importa, irmãos. E no final, é isso que fará toda a diferença entre aquele que será salvo e aquele que será condenado. A aliança que temos com Deus. Depois da aliança, aqui é um retrato do monte. Eu vou fazer uma leitura um pouco mais extensa, peço que você fique atento. A partir do versículo 7, diz assim, lembre que o povo, tenta visualizar como se você estivesse assistindo a um filme. Tenta, enquanto eu leio, você visualizar essa cena. Imagina aquela multidão de israelitas ao pé do monte, e o monte começa a fumegar, o monte começa a tremer, trovões, há uma imagem um pouco hollywoodiana, parece de filme de Hollywood isso aqui. E olha o que eu vou ler a partir do verso 7. Moisés foi, chamou os anciãos do povo e expôs diante deles todas essas palavras que o Senhor lhe havia ordenado. Então todo o povo respondeu a uma só voz, tudo o que o Senhor falou, faremos. Pena que eles não cumpriram depois. E Moisés relatou ao Senhor as palavras do povo. O Senhor disse a Moisés, eis que virei a você numa nuvem escura,
para que o povo ouça quando eu falar com você, e para que também creiam sempre em você. Deus é tão misericordioso que ele reforça a autoridade do seu líder por meio de um sinal. Porque Moisés tinha anunciado as palavras do povo ao Senhor. Versículo 10. E o Senhor disse a Moisés: vá ao povo e consagre-o no dia de hoje e amanhã, que eles lavem as suas roupas e estejam prontos para o terceiro dia, porque no terceiro dia o Senhor, à vista de todo o povo, descerá sobre o monte Sinai. Imagina Deus descendo sobre o monte. Marque ao redor do monte limites para o povo. Tomem cuidado para não subir o monte, nem tocar a sua extremidade. Todo aquele que tocar o monte será morto. Mão nenhuma tocará nele. Se o fizer, será apedrejado ou flechado. Quer seja animal, quer seja homem, não viverá. Quando soar longamente a trombeta, então subirão ao monte. Olha que coisa, irmãos. Deus está falando assim: eu vou descer sobre o monte. Só que o nosso Deus é santo, irmãos. E como é importante nós resgatarmos essa ideia da santidade de Deus. A igreja brasileira está tratando muito Deus como se fosse um colega de trabalho, como se fosse um amiguinho. Deus é santo, irmãos. Olha as orientações que estão diante de Deus. Eu vou descer sobre o monte. Quando eu descer sobre o monte, bota limites bem claros ao redor do monte. Ninguém encoste no monte. Se encostar no monte, vai morrer. Porque Deus é santo, irmãos. Deus é santo, santo, santo. E as pessoas hoje falam de Deus, falam com Deus como se estivesse falando com um colega da esquina. Deus é santo, santo, santo. Não podemos tocar na sua glória, não podemos sequer pronunciar o seu nome. Lembre-se do que João Batista disse acerca do Cristo. Ele falou: eu não sou digno de desamarrar as sandálias dos seus pés. Deus é santo. Falávamos agora na reunião de pais que tivemos, e uma irmã, a Georgina, que testemunhou, que quando criança, na igreja não tinha escolinha, as crianças ficavam no culto, tinham que ficar quietas, e às vezes de joelho, orando por horas, porque a igreja tinha uma noção mais clara que o nosso Deus é santo. Não estamos fazendo favor nenhum ao Senhor ao chegarmos para cultuá-lo, nós que estamos sendo favorecidos de podermos entrar na presença de um Deus santo, 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 irmãos. Então ele fala assim: eu vou me manifestar, eu vou falar ao povo, mas fala para o povo tomar cuidado, que eles estão chegando diante de um Deus que é santo. Versículo 14, Moisés desceu do monte para junto do povo e consagrou o povo e lavaram as suas roupas. Olha como o povo teve que se preparar por alguns dias para se encontrar com o Senhor. E hoje em dia a gente ora de qualquer maneira, vem para a igreja de qualquer forma. O povo se preparou porque ia ter um encontro com Deus Altíssimo, que é santo. E Moisés, versículo 15, disse ao povo: estejam prontos no terceiro dia, que até lá ninguém tenha relações com a sua mulher. Ao amanhecer do terceiro dia, agora olha essa imagem espetacular, versículo 16, houve trovões e relâmpagos, uma espessa nuvem cobriu o monte, e ouviu-se um forte som de trombeta, de maneira que todo o povo que estava no arraial fez o quê? Por que tem tanta gente hoje que fala que viu Deus, conversou com Deus, trocou ideia com Deus e fica rindo? Irmãos, as pessoas têm um encontro com Deus. Normalmente é isso que acontece. Quando o profeta Abacuque capítulo 3, ele ouviu o que Deus faria com Israel por meio dos babilônios, e depois o que Deus faria com os babilônios por terem sido usados como juízes sobre Israel, ele diz que as suas pernas tremeram, irmãos. Você vê que homens se prostraram, João se prostrou diante de um anjo, tão perdido que ele estava, ao receber as revelações de Apocalipse, o anjo falou: levanta, adore somente a Deus. Quando nós temos uma visão de Deus, irmãos, nós não necessariamente vamos gritar, dá vontade de pular, dá vontade de gritar, dá vontade de correr, às vezes vai dar vontade de chorar e de se arrepender dos nossos pecados, pois estamos na presença de um Deus santo. O povo tremeu de medo, versículo 17, e Moisés levou o povo para fora do arraial, ao encontro de Deus, e puseram-se ao pé do monte. Ninguém podia subir ao monte, só Moisés. Todo o monte Sinai fumegava, o monte pegava fogo, irmãos, porque o Senhor havia descido sobre ele em fogo. A fumaça subia como fumaça de uma fornalha, e todo o monte tremia. Imagina o monte tremendo, com violência. Tamanha a presença poderosa e santa de Deus naquele momento. Versículo 19, o som da trombeta ia aumentando cada vez mais. Moisés falava e Deus lhe respondia no trovão. O Senhor desceu sobre o monte Sinai, sobre o alto do monte. O Senhor chamou Moisés para o alto do monte e Moisés foi até lá, porque Deus chamou. Quem fosse lá sem Deus chamar, morreria.
E o Senhor, versículo 21, disse a Moisés: desça e avise ao povo que não ultrapasse o limite até o Senhor para vê-lo, para evitar que muitos deles sejam mortos. Também os sacerdotes que se aproximam do Senhor devem se consagrar, para que o Senhor não se volte contra eles. Então Moisés disse ao Senhor: o povo não poderá subir o monte Sinai, porque tu nos advertiste, dizendo: marque limites ao redor do monte e consagre. Imagina a cena, irmãos. Você está no pé de um monte alto e desce uma nuvem espessa e trovões e sons de trombeta e um monte tremendo e o povo morrendo de medo, porque o Deus vivo e verdadeiro estava se manifestando ao seu povo. E talvez você pense: glória a Deus que a gente não estava lá, né? Que bom que a gente não viveu nos dias do Antigo Testamento. Que bom que a gente não viu aqueles sinais acontecendo, aquelas 10 pragas no Egito, o mar se abrindo, mas também não tivemos essa cena aterradora de Deus visitando com poder. A gente hoje está numa outra situação. Será? Hebreus capítulo 12 responde essa pergunta. Hebreus capítulo 12, a partir do versículo 18. O autor aos Hebreus está fazendo uma menção do episódio de Êxodo. E olha o que ele diz aqui, Hebreus 12, a partir do verso 18, até o 21. Ora, vocês não chegaram ao fogo palpável e aceso, à escuridão, às trevas, à tempestade, ao toque da trombeta e ao som de palavras tais, que aqueles que ouviram isso pediram que não lhes fosse dito mais nada, pois já não suportavam o que lhes era ordenado. Até um animal, se tocar no monte, será apedrejado. Na verdade, o espetáculo era tão horrível que Moisés disse: estou apavorado e trêmulo. Essa citação não está em Êxodo, mas em Deuteronômio capítulo 9. O autor aos Hebreus disse que era aterrorizante a presença de Deus sobre o Monte Sinai, no episódio que estamos vendo de Êxodo capítulo 19. Só que na sequência ele fala da gente. Aí talvez você fale assim: ainda bem que eu não esteja lá, eu estava lá. Versículo 22. Pelo contrário, vocês, falando para nós, chegaram ao Monte Sião, e à cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial e a milhares de anjos. Vocês chegaram à assembleia festiva, à igreja dos primogênitos arrolados nos céus. Vocês chegaram a Deus, o juiz de todos, e aos espíritos dos justos aperfeiçoados, e a Jesus, o mediador da nova aliança, e ao sangue da aspersão, que fala melhor do que o sangue de Abel. Até aí, o que ele está falando? A nossa situação é diferente daquela do povo. Nós estamos diante da Assembleia do Deus vivo, a cidade celestial, a Jerusalém celestial, milhares de anjos, a presença de Jesus, o mediador de uma nova aliança. Mas olha o que ele diz na sequência, versículo 25. Tenham o quê? Cuidado, irmãos. Tenham cuidado. E não se recusem a ouvir aquele que fala. Pois se os que se recusaram a ouvir quem divinamente os advertia na terra não escaparam, muito menos escaparemos nós, se nos desviarmos daquele que dos céus nos adverte. Se você acha assustador ouvir uma voz do céu falando: não suba no monte, que até um animal que subir vai morrer, saiba que a nossa situação hoje é muito mais séria, segundo o autor aos Hebreus, inspirado pelo Espírito Santo. Como lemos aqui, se recusaram a ouvir quem divinamente os advertia na terra, não escaparam, muito menos nós, se nos desviarmos daquele que dos céus nos adverte. Versículo 26, naquele tempo, a voz dele abalou a terra, mas agora ele promete dizendo: mais uma vez eu farei tremer não só a terra, mas também o céu. Isso está, salvo engano, no profeta Ageu. Ora, as palavras mais uma vez significam a remoção dessas coisas abaladas, ou seja, das coisas criadas, para que permaneçam as coisas que não podem ser abaladas. Por isso, recebendo nós um reino inabalável, retenhamos a graça pela qual sirvamos a Deus de modo agradável. Com o quê? Com o quê? Mais uma vez?
Por quê? Siga a leitura. Por quê? Nosso Deus é fogo consumidor. E essa citação procede lá de Deuteronômio, capítulo 4. Meu irmão, o que a Bíblia nos diz aqui explicitamente é que se você acha assustador uma nuvem espessa e escura descendo sobre um monte, uma voz como de trovões, trombetas, um monte tremendo, todo mundo morrendo de medo, porque Deus é santo. Nós que temos livre acesso a Deus, por meio do justo Jesus que derramou nosso sangue, intercede por nós junto ao Pai, deveríamos ter mais ainda reverência e temor. Não olhe para o Antigo Testamento pensando, a situação deles era mais difícil. A nossa responsabilidade é melhor. Porque o para eles era sombra, para nós é realidade. O que para eles era algo que iria acontecer, para nós já aconteceu. Então, cuidado, meu irmão. Cuidado, minha irmã. Porque nos é advertido diretamente dos céus que devemos servir a Deus com reverência e temor. E o que acontece? Primeiro, a aliança. Deus chama o seu povo e faz com ele uma aliança. Depois, o monte fumegante. Deus mostra que é santo, santo, santo. E ninguém pode chegar à sua presença sem temor e reverência. E isso vale para nós hoje. Eu, na minha opinião, lendo o que o texto para mim diz muito claramente, como dizem alguns irmãos, né, daquele expressão de obra, o sarrafo está mais alto nisso? A gente está com um nível mais elevado, porque estamos com livre acesso a Deus por meio do sacrifício do seu Filho. E o que vem depois, então? Chegamos a Êxodo capítulo 20, atravessamos o capítulo 19 e chegamos ao capítulo 20, para isso eu peço que você volte a Êxodo. Versículos 1 e 2. Diz assim: Então Deus falou todas estas palavras: Eu sou o Senhor, seu Deus, que o tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Deus fala: eu te tirei do Egito. E Deus fala para nós essa noite: eu te tirei da escravidão de Faraó, o diabo. Eu te tirei da opressão do Egito, do mundo. Eu te livrei do domínio do pecado da nossa carne. Eu te resgatei, eu te livrei. Eu fiz uma aliança contigo, eu te levei ao sopé do monte, mostrei-te a minha glória. E agora eu vou te falar algo muito importante. Que Deus revela o decálogo, os 10 mandamentos. Que lá em Êxodo, a própria palavra chama os 10 mandamentos de 10 mandamentos ou 10 palavras. Primeira delas, versículo 3, primeiro mandamento: não tenha outros deuses diante de mim. Segundo mandamento: não faça para você imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima no céu, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não adore essas coisas, nem preste culto a elas, porque eu, o Senhor, seu Deus, sou Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais nos filhos, até a 3ª e 4ª geração daqueles que me odeiam, mas faço misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Não tomem o nome do Senhor, seu Deus, em vão, porque o Senhor não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão. Lembre-se do dia de sábado para o santificar. 6 dias você trabalhará e fará toda a sua obra, mas o 7º dia é o sábado, dedicado ao Senhor, seu Deus. Não faça nenhum trabalho nesse dia, nem você, nem o seu filho, nem a sua filha, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu animal, nem o estrangeiro das suas portas para dentro. Porque em 6 dias o Senhor fez os céus e a terra, o mar e tudo que neles há, e ao 7º dia descansou. Por isso o Senhor abençoou o dia de sábado e o santificou. Até aí os 4 primeiros mandamentos que dizem respeito ao nosso relacionamento com Deus. Alguns chamam de a primeira tábua, que Moisés desceu do monte com 2 tábuas, as primeiras foram quebradas, depois foram feitas novas 2. A Bíblia não fala isso, mas alguns entendem que na primeira tábua tinha os 4 mandamentos que dizem respeito ao nosso relacionamento com Deus. Assim como Jesus, na sua oração modelo, nos ensina a falar primeiro do Senhor: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como já é feita no céu. Tudo é para Deus.
Deus chama o seu povo, Deus liberta o seu povo, Deus resgata o seu povo, Deus me resgatou do império das trevas, Deus me resgatou das garras de Satanás, Deus me resgatou do domínio do mundo e do pecado, fez uma aliança comigo, agora Ele estabelece como eu devo caminhar dentro dessa aliança. Não terás outros deuses. Talvez você fale, eu não tenho imagem em casa, segundo o mandamento, mas talvez você adore outras coisas, talvez você adore um vício, um prazer, talvez você adore falar mal da vida dos outros, talvez você adore o seu dinheiro. O que você não abre mão? Quer saber o que está tentando ocupar espaço de Deus no seu coração? Pense aquilo que você não abre mão, aquilo que você fala, sem isso eu não vivo, mesmo que seja a sua família, pois a família é muito importante, mas Jesus fala, aquele que vier a mim e não aborrecer seu pai, sua mãe, não é digno de mim. E vocês sabem que eu sou alguém que valoriza muito a família, né? Estou dentro da minha igreja, vocês me conhecem muito bem. Não terás outros deuses, não fará imagem. Terceiro mandamento, não tome o nome do Senhor em vão. Cuidado, isso me incomoda. Algumas pessoas, para qualquer coisa, falam o nome de Jesus. Eu vou correr para não chegar atrasado no trabalho em nome de Jesus. Vou pagar essa conta hoje em nome de Jesus. Vou cortar o cabelo em nome de Jesus. O nome de Jesus não é para usar dessa forma. Está falando do nome do Filho de Deus. Tenha reverência. Irmãos, eu resisto muitas vezes em falar o nome de Yahvé, o nome revelado na aliança, eu sou, de Êxodo capítulo 3, versículo 14. Ou mesmo o nome de Jesus, eu prefiro falar o eterno, que eterno é uma qualidade que só Deus tem. Todas as criaturas podem ser imortais, e assim o serão um dia. Mas eterno só Deus é. Então, às vezes, eu prefiro chamar Deus de eterno, que é um adjetivo. Os judeus tinham esse entendimento muito claro. Cuidado, não fica usando o nome de Deus para fazer brincadeira, para fazer coisa. Deus não nos autoriza nisso na sua palavra. Isso não morreu com a nova aliança. Cuidado, não fique usando o nome de Deus em vão. O dia de sábado, nós cremos que o dia de sábado foi transferido para o domingo e há evidências bíblicas fartas para isso. Os adventistas estão errados ao acharem que devem cultuar no sábado. A igreja do Novo Testamento cultuava o domingo. A igreja patrística, nos primeiros séculos da igreja, cultuava o domingo. A igreja, ao longo da Idade Média, cultuava o domingo. A igreja reformada cultuava o domingo. E nós continuamos cultuando ao domingo. Até porque os judeus, eles se reuniam no sábado. E a igreja era judia no primeiro momento. Então, ela cultuava depois do sábado, que era o domingo. No final da tarde de sábado, já era o início do domingo. Né, que lá eles mudam no final da tarde o dia. Então, a igreja tradicionalmente se reunia no domingo, que é o dia do Senhor, que é o dia da ressurreição do Senhor. Então, nós traduzimos isso para a nossa realidade, o quê? Nós precisamos nos reunir diante de Deus e abrir mão de coisas para estar em sua presença com o seu povo. Glorioso é o dia do Senhor, irmãos. O diácono Giovanni citava na aula da escola dominical hoje, catecismos, como o catecismo de Heidelberg, um excelente texto maravilhoso, do século XVII, o catecismo de Westminster, e todos eles valorizam o dia do Senhor como o dia do encontro, o dia em que a igreja se reúne para adorar ao Deus eterno. Ontem eu estava na minha casa à noite, esperando com expectativa, amanhã é o dia do Senhor, amanhã é o domingo em que eu vou me reunir com meus irmãos para adorar ao Senhor. Posso adorar na minha casa, posso adorar com a minha família, mas nada substitui estarmos na presença do Altíssimo para cultuá-lo como igreja. E ele fala, separe. Por que você separa o domingo para o Senhor? Esse mandamento é o único que não é repetido explicitamente no Novo Testamento. Mais um motivo para entendermos que é digno cultuarmos no domingo e não no sábado. Porque em 6 dias, versículo 11, Deus criou todas as coisas. E no texto paralelo de Deuteronômio 5, vá comigo lá em Deuteronômio 5, o texto dos 10 mandamentos, que é repetido nos 5 sermões de Moisés, em Deuteronômio, no capítulo 5, ele cita também os 10 mandamentos, mas é um detalhe singelo da exposição do 4º mandamento, de Êxodo 20 para Deuteronômio 5. Êxodo 20, lembre, Deus falou, guarde o sábado, porque Deus criou todas as coisas. Sabe o que isso quer dizer? Não fique desesperado para no dia do Senhor sair trabalhando e arrumando dinheiro, porque senão você vai passar fome. Creia que o Deus que criou os céus e a terra é poderoso para te sustentar enquanto você serve a Ele com alegria. Em Deuteronômio 5, ele diz, no versículo 15, ao falar do dia de sábado,
Deuteronômio 5,15. Lembre-se de que você foi escravo na terra do Egito e que o Senhor, seu Deus, o tirou de lá com mão poderosa e braço estendido. Por isso o Senhor, seu Deus, ordenou que você guardasse o dia de sábado. Então, por que reservamos o dia do Senhor? Porque separamos um dia de culto? Porque Deus é o Criador e Deus é o Redentor. Deus tem poder para nos sustentar, mesmo que a gente abra mão de coisas para estar cultuando a Ele. E Deus nos redimiu com braço forte, mão poderosa, do domínio do pecado, do mundo e do diabo. Então, Ele deve ser cultuado por nós todos os dias, especialmente como igreja, no dia do Senhor. Então, os primeiros mandamentos: não terás outros deuses, não terás imagem de escultura, não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, e cultue a Deus no dia do Senhor. Falo isso com muita tranquilidade. Quem quiser se aprofundar, eu tenho um livro ali, um catatal desse tamanho, organizado por um dos maiores teólogos da atualidade, o Dr. Donald Carson, em que ele explica. O título do livro é Do Shabat para o Dia do Senhor, ou seja, do sábado para o domingo. Por que a igreja transferiu isso? Mas tem que estar com vontade de estudar, que o livro é grosso. Deus nos chama para cultuá-lo. Por quê? Ele criou todas as coisas, Ele é o Deus Criador, e porque Ele nos redimiu, Ele nos salvou. Terminados os 4 primeiros mandamentos que dizem respeito à pessoa e ao nosso relacionamento com Deus, vem os 6 seguintes que dizem respeito ao nosso relacionamento. Começa com o relacionamento mais importante que Deus considera na face da terra. Eu creio que é entre marido e mulher e entre pai e mãe. E aqui, 5º mandamento, versículo 12 de Êxodo 20. Honre o seu pai e a sua mãe para que você tenha uma longa vida na terra que o Senhor, seu Deus, lhe dá. O primeiro mandamento com promessa. Honre seu pai e sua mãe. Mesmo depois que a gente casa, a gente deve continuar honrando. Claro que deve haver uma separação. Casou, vai viver a sua vida. Mas precisamos honrar nosso pai e nossa mãe até o último dia de nossas vidas, ou o último dia da vida deles, e ainda assim podemos honrar sua memória. Honre seu pai e sua mãe. Versículo 13, não mate. Uma tradução mais correta seria não assassine, pois você vê que Deus ordena ao seu povo matar pessoas de outros povos, e não há ilicitude nisso. Então é não assassine, não mate alguém por sua própria vontade. Não cometa adultério. Novamente, o valor da família, primeiro o valor da vida, depois o valor do casamento e da família. Não furte, não dê falso testemunho contra o seu próximo. E aí talvez você pense, tudo que veio até agora são transgressões, pecados de ação. Pois, honrar pai e mãe é uma coisa que você tem que fazer. Não matar é uma coisa que você não deve fazer, matar alguém. Cometer adultério é alguma coisa que você não deve fazer. Furtar é uma coisa que você não deve fazer. Dar falso testemunho, quer dizer, falar uma mentira acerca de uma pessoa, isso podia redundar em problemas para alguém, porque um falso testemunho podia levar até a morte de alguém sendo acusado. Não devemos fazer. Só que chega no versículo 17, Deus aprofunda a questão, porque Ele vai lá no coração. Ele não fala de algo que vamos fazer, mas algo que vamos sentir lá no íntimo. Pois Ele diz, não cobice a casa do seu próximo, não cobice a mulher do seu próximo, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma que pertença ao seu próximo. Então, você acha que Deus está preocupado só com o que nós fazemos? O 10º mandamento mostra que Ele está preocupado também com o que nós sentimos, pensamos e desejamos. Ele fala, não cobice aquilo que não te pertence. Deus resgata. Deus faz uma aliança, Deus revela a sua glória e Deus estabelece mandamentos para o seu povo. Felizmente a igreja perdeu essa noção, irmãos. Tão clara na época dos reformadores, tão evidente na época dos nossos irmãos puritanos, que falavam tanto da importância da obediência a Deus, da santidade. Hoje em dia as pessoas acham que pode chegar na igreja e servir a Deus de qualquer maneira, fazer as coisas de qualquer jeito. Deus é amor e está tudo certo. E saem da igreja, ou mesmo na igreja estão com pensamento em pornografia, e um monte de ilicitudes, estão embriagadas de entretenimento, de preocupações fúteis dessa vida. Eu tenho pensado, talvez eu traga uma mensagem, ou algumas mensagens sobre isso, e já falei isso aqui, os 3 E's que têm destruído muitas pessoas na nossa geração. O entretenimento, a estética e... terceiro eu esqueci agora, porque eu não preparei essa de cabeça. Entretenimento, a estética e... eu vou lembrar, daqui a pouco eu lembro. Mas o entretenimento, muitas pessoas têm se perdido em ficar viciadas em entretenimento. Você vê o futebol, né? É bom ver um time ser campeão da Libertadores, depois perde, né, de forma terrível para um outro time aí que não é lícito dizer o nome. Mas você acompanhar
um futebol, assistir alguma coisa, mas já percebeu? Eu estava almoçando aqui no shopping e estava passando um programa de televisão num dia de semana, tipo terça-feira, quarta, não era terça-feira não, quarta, quinta-feira, 2h da tarde. Eu costumo almoçar meio tarde. Mas ficou, sei lá quanto tempo passando, falando das contratações. Aí ficou lá, o Flamengo, olha só, o Flamengo vai contratar fulano de tal e vai fazer não sei o quê. O jogador está provocando o Marcelo do Fluminense porque vai jogar contra o time lá na Libertadores. Só tempo que eu fiquei ali mais de 40 minutos só falando do chaveamento da Conmebol Libertadores. Que o Fluminense vai jogar contra o Colo-Colo, contra não sei quem, o Flamengo vai jogar contra não sei quem, a chave... Cara, é muito tempo. Aí eu fico pensando, o cara assiste o jogo que é 1h30, aí depois agora assiste a Champions League, assiste campeonato de futebol lá dos Estados Unidos, aí ainda assiste um programa que dura 2 horas para dizer o que vai acontecer no jogo, quando acaba o jogo assiste um outro programa de 2 horas para dizer o que aconteceu no jogo. Então passou do ponto. Passou do negócio de você ver, né, um time glorioso como o Nova Iguaçu, né? Coitado dos meus amigos vascaínos. Estamos na mesma, o Fluminense ficou no mesmo lugar. Então, tudo bem que foi para o Flamengo, que é o time um pouquinho melhor, mas passou do ponto de ser uma coisa que você se diverte um pouquinho para ser algo que consome a sua alma. A estética passou do ponto na nossa cultura de ser algo que a pessoa se cuida e tem um mínimo de zelo, isso não é ruim. Foi falado até no Encontro de Mulheres lá em Nova Iguaçu, para ser algo que consome as suas energias, consome a sua mente, e você está sempre tendo que fazer um procedimento estético, e está sempre que ter que ficar mais bonita, e está sempre que ter que fazer... Os homens também hoje estão cada vez mais vaidosos. Então há um limite, irmãos, para o entretenimento saudável e o entretenimento que possui a sua alma, que te chama para viver aquilo o tempo todo, para o envolvimento com estética de forma... lembrei o terceiro F, falei que eu ia lembrar. Para a estética que tenta te fazer ter um cuidado maior com a sua vida e tenta te mostrar que você depende daquilo para ser feliz. Se você não fizer aquele procedimento estético, se você não fizer aquilo, você não vai ser uma mulher realizada, você não vai ser um homem feliz. Por quê, irmãos? Que sejam bem-vindas as rugas. Eu estou com os cabelinhos brancos aqui. O pastor Marco, lá de Copacabana, ele reclamava, ele falou, meu cabelo não fica branco, e eu fico cada vez mais, pessoal achando que eu sou jovem, eu já estou velho, quero falar as coisas com autoridade, ninguém me respeita, todo mundo acha que eu sou garotão. O pastor Marco de Copacabana uma vez falou isso. Então, entretenimento, estética e erotismo, lembrei do terceiro, tem destruído muitas vidas. E há uma medida de erotismo saudável entre um homem e uma mulher casados, que vivem alegremente a sexualidade no casamento. O casamento é para ser uma bênção, algo a ser desfrutado com alegria pelo casal. Não é pecado você ter alegria sexual com a sua esposa, com o seu marido. Vocês devem investir nisso. Casais felizes sexualmente são mais felizes. Isso é bom, é algo que a gente precisa até comentar na igreja, investir para que os casais tenham uma sexualidade mais feliz, mas há um erotismo que vai além, a pornografia, o desejo desenfreado. Então, o entretenimento, o erotismo e a estética, esses 3 E's, têm destruído muitas vidas e trazido novos ídolos para os nossos dias. Cuidado com isso. Que Deus nos resgatou do império das trevas, do reino de Satanás, e nos transportou para o reino do seu filho do seu amor, fez conosco uma aliança e nos deu mandamentos para honrarmos ao Senhor. Talvez você pense, mas os mandamentos não precisa cuidar, não preciso me preocupar em guardar os mandamentos. Será? Vimos que a santidade de Deus, exposta em Êxodo 19, aparece de forma mais aguda em Hebreus 12. E os mandamentos que nós vemos aqui aparecem também lá em João capítulo 14. Já estou concluindo, vamos participar da ceia do Senhor daqui a pouquinho. João capítulo 14. Palavras do próprio Senhor Jesus Cristo. E você pensa, mas eu estou na nova aliança, eu sirvo Jesus, eu não preciso me preocupar com mandamentos. Será? João 14, versículo 21. Palavras de Jesus. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama, e aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me manifestarei a ele. Então Judas, não Iscariotes, disse a Jesus, por que razão o Senhor se manifestará a nós e não ao mundo? Jesus respondeu, se alguém me ama, guardará a minha palavra, e o meu Pai o amará e veremos para ele e faremos nele morada.
Olha o que Jesus disse: se alguém me ama, guardará a minha palavra. Se nós não estamos dispostos a guardar a palavra de Deus, nós não amamos Jesus. Não adianta andar com a blusa escrita "Eu amo Jesus". Não adianta adesivar seu carro, uma mochila, um broche. Jesus é o amorzinho da minha vida. Se não estamos dispostos a guardar a palavra de Deus, não amamos a Jesus, segundo palavras do próprio Senhor. Versículo 24 diz isso explicitamente: quem não me ama, não guarda as minhas palavras. Se não estamos dispostos a guardar as palavras de Jesus, nosso problema não é só que somos preguiçosos, que não temos disciplina, que não gostamos de ler a Bíblia, que relaxamos e somos relaxados. Nosso problema é que nós não amamos a Jesus. Então a questão é muito além de um pastor chato que todo domingo fala que você tem que ler a Bíblia, bota programa de leitura bíblica e fala que você tem que ler a Bíblia. A questão é se você ama Jesus ou não. 1 de João 2. Primeira de João 2, último texto que vamos ler, versículos 3 a 6. E nisto sabemos que temos conhecido, se guardamos os seus mandamentos. Se você não guarda os mandamentos de Jesus, você não conhece a Jesus. Falando que você tem que ter a Bíblia toda de cabeça, ser doutor em teologia, não é isso. Mas se você não está disposto a conhecer e guardar os mandamentos de Jesus, você não é discípulo dele, você não conhece a Jesus. É isso que a Bíblia está falando explicitamente, não há interpretação. Se guardamos os seus mandamentos, o temos conhecido. Aquele que diz, eu o conheço, mas não guarda os seus mandamentos, esse é o quê? Mentiroso. Então, talvez boa parte da igreja evangélica brasileira hoje seja mentirosa, que diz que conhece Jesus, mas não guarda os seus mandamentos. Segundo a palavra, esse ou essa é um mentiroso ou uma mentirosa. É bom quando a Bíblia diz que você não precisa interpretar e não dizer que são palavras minhas, são palavras do Senhor. É mentiroso, e a verdade não está nele, mas quem guarda a sua palavra nele verdadeiramente tem sido aperfeiçoado o amor de Deus. Nisto sabemos que estamos nele. Quem diz que permanece nele, ou seja, em Cristo, esse deve também andar assim como ele andou. Meus amados, a aliança que temos com Deus em Cristo Jesus é mais severa, segundo o autor aos Hebreus, no capítulo 12, como vimos, do que todo aquele espetáculo aterrador visto pelos israelitas ao sopé do Monte Sinai. Nós temos livre acesso a um Deus que é santo, santo, santo. Gálatas 6 diz, não vos enganeis, de Deus não se zomba. Aquilo que o homem semear, ele colherá. Se semear para a carne, colherá corrupção. Semear para o Espírito, colherá a vida eterna. Quando nós não guardamos os mandamentos, quando nós não buscamos a Deus, quando nós não tememos a Deus, quando nós não estamos dispostos a ter uma vida piedosa e semeamos para a carne e achamos que vamos colher vida eterna, nós estamos zombando de Deus. De Deus não se zomba. Deus é santo. Isso não diz respeito a mim, meus irmãos, porque eu sou pecador igual a vocês. Isso diz respeito a Ele. Ele é santo. Então eu, como pastor, tenho que tomar uma decisão constantemente. Eu quero que a minha igreja encha e tenha um cofre abastecido, ainda mais agora que é uma igreja autônoma, e que tenha muita gente, tenha muita festa, muita alegria, ou que as pessoas guardam os mandamentos e conheçam a Jesus. Eu escolho a segunda opção, mesmo que isso me custe, como tem custado. Porque me custa muito. Eu poderia ser um líder, talvez ter uma vida mais tranquila, talvez ouvir menos a minha esposa, mas por que tu faz isso? Mas eu não me importo com isso. Espero continuar assim. Deus me leve, se eu for mudar de ideia, antes. O que importa é fazer pessoas conhecerem a Jesus e amá-lo. E para isso você tem que conhecer os mandamentos. Senão todo esse trabalho é vão, irmãos. Para ter um animador de auditório, para ter um palhaço que fica fazendo as pessoas rindo, vai para o cinema, vai para um circo. Isso aqui é uma igreja.
Isso aqui é um púlpito, isso aqui é a Bíblia. Então a gente está aqui para aprender sobre Jesus Cristo, para amá-lo e conhecê-lo. Porque se essa imagem de Êxodo 19 te assusta, saiba que é algo muito mais sério. Toda vez que estamos aqui, vamos participar da ceia do Senhor, irmãos. Os reformadores, como Calvino, Zwinglio, o próprio Lutero. Lutero ainda cria numa... Paulo explicou muito bem isso na Escola Bíblica Dominical. Lutero ainda flertava com o catolicismo romano, pois ele quase cria na doutrina da transubstanciação. Zwinglio Zwinglio que tinha esse entendimento e havia um debate, mas Calvino trouxe um entendimento muito pertinente de que havia um simbolismo ali, mas que Jesus se fazia presente de maneira especial, não transformando os elementos, mas nesse momento que vamos participar agora, irmãos. Então eu te sugiro, eu vou até fazer algo diferente. Vou dar mais um tempo. Não estou preocupado com os anúncios. Se não der para dar os anúncios, eu não vou dar. Mas eu vou dar um tempo para você orar. Porque depois do exposto, se você participar da ceia de qualquer momento, de qualquer forma, sugiro que você não participe. Mas eu sou batizado, estou na igreja há 30 anos. Mas eu não concordo com nada disso. Deus é santo, mas Ele é bom, Ele é legal, Ele é justo. Jesus, o cara é superstar, né? Tem um filme que era assim. Participa não, deixa quieto. É melhor para você. Para que você não participe trazendo condenação sobre a tua vida. E não vai adiantar dizer que não foi avisado que você foi. Então, gaste um tempo em oração. A minha mensagem está encerrada.